Olá, pessoal. Estamos de volta aí. Vamos ver se esse pessoal chega aqui aos poucos. Vou ver se chega mais gente aí. Porque estava registrado para 8h30 o início dessa nova parte. Enquanto não chega, vou vendo com tu mesmo, Luiz. Qual foi a dúvida que tu teve nessa 25, Luiz? Não, essa era porque não tinha altura, né, do outro. Ah, E ok. É porque ele está dando aqui, está vendo esse P2 em kgf por metro quadrado? sim, Então, o que é que ele está te dizendo aqui? É como se, nesse ponto, já fosse a pressão devido a essa coluna desse líquido que está sobre ele. Consegue ver? Então, sim, eu imaginei isso, mas não consegui chegar no. Eu estava imaginando que eu tinha que chegar num peso específico, numa massa específica, alguma coisa com isso. Não, não, é porque isso já é o peso específico vezes a altura. Só não que precisava fazer nada, né? ele já deu o valor direto. Então, é como se o valor já foi dado direto, entende? Aham, Aí presta atenção pela unidade. E aí essa outra questão de saber, né? Ah, o que é que está dando a pressão sobre um ponto é a coluna de fluido que tem acima dele. Então, se ali está sim, uma força por metro quadrado, é a unidade de pressão. E aquela pressão está sendo causada pelaquela coluna de líquido. Lá em cima, sim, pressão atmosférica, né? A gente não aham, desprezando. Então, se está tendo pressão, é porque a gente está analisando naquele ponto. Está nos dizendo ali o peso específico vezes a altura direto, sem precisar calcular. sim. Tá tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver outra aqui, peraí. A última, para a gente ir para outra aula normal. É, a última, a última. Ah, tá, uma que eu tinha ficado com uma dúvida bastante. Era o 22, que era o manômetro de Bourdon. Ok. Vou dar uma olhada nele. Quem não for conseguindo entrar, tu me avisa aí. Porque Tá. admitir nessa segunda parte da aula a entrada das pessoas. Falou Vamos vinte e botar no dois, grupo né? aqui. 22, isso. Da pia ali. Não sei se é uma pia. Parece. Não, acho que não é. Reservatório. Esse? Esse mesmo. Beleza. Esse daqui, o que ele está querendo é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Foi o que o Wagner viu que estava com a resposta errada lá. Deixa eu adicionar aqui, porque tem gente chegando e às vezes eu não consigo ver. Sim. O Wagner mostrou esse exercício aí e estava com o valor errado porque eu só olhei a parte de baixo e nem coloquei o valor do lado quando eu fiz. Desculpa aí que eu peguei do caderno, né? Mas foi, Não, tranquilo. foi o jeito de colocar na apresentação aí. Bom, o que é que acontece aí, né? O que vocês têm que perceber aqui, ó, é que aquele registradorzinho ali, ó, ele está registrando aquela diferença de pressão entre aqueles dois pontos. E ele informa na questão que é 2,5 quilograma-força por centímetro quadrado. Essa aí é uma informação interessante. Essa daí tem quilograma-força por centímetro quadrado e as outras unidades ele está dando em quilograma-força por metro cúbico, tá vendo? Então, Sim. tem que converter para a mesma unidade. É aquele negócio de só poder somar coisas iguais, né? Nesse caso, Sim. eu prefiro converter para metro quadrado, então vocês têm que converter aqui para metro quadrado. Então, se eu tenho um centímetro quadrado embaixo, eu quero que esse centímetro quadrado passe a ser metro quadrado, não é isso? Então, eu coloco É isso. 1 metro quadrado embaixo, ele é igual a 100 vezes 100 na parte do numerador. Então, eu vou ter 100 centímetros vezes 100 centímetros no numerador, vai ficar 10 mil, não é isso? Então, fica 10 mil centímetros ao quadrado. O centímetro quadrado se corta e se anula, fica embaixo o metro quadrado de vocês. Então, fica mais ou menos isso. Esse 2,5 vezes 10 a quarta kgf, né, por metro quadrado. Bom, beleza. Uhum. Depois disso, o que é que acontece? Esse fluido aqui, tá vendo esse 2? Qual a pressão que a gente tem no ponto 2? Vai naquela parte da gente
O que está dando, a pressão naquele ponto ali, ó, 2, ela é a mesma pressão que tem naquele ponto A, tá vendo? Porque o fluido é conectado. Então, o que é que acontece? A pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto. É igual. E o que está dando a Exato. pressão nesse ponto é essa altura aí de 1,5. Entende? Tá. Sim. Esse fluido é o mercúrio, né? Sim. Eles obtêm esse peso específico, que é essa pressão desse período aqui, desse ponto A, né? E vai dar esse 20.400. Então, ele vai ficar 1,5, que é essa altura, vezes esse peso específico aqui da água em quilograma força por metro cúbico. E assim a gente vai obter em quilograma força por metro quadrado essa pressão aí no ponto A. Bom, depois que eu obtenho essa pressão no ponto A, você só tem que somar com o nosso diferença de pressão, né? Para obter a pressão no ponto 1, que é o que ele deseja. Então, eu passo o P2, né? Por outro lado, nosso P2 é igual ao PA, então vai somar. Entende? O P2 é exatamente igual ao PA. Entende? Sim. E o PA é o quê? É dada pelaquela coluna de fluido que tem ali sobre ele. Você só tem que multiplicar Sim. o peso específico do mercúrio vezes aquilo. Beleza. Se o meu registrador ele já disse a diferença de pressão entre os dois pontos, ele quer saber na caixa 1 qual é a pressão naquele ponto 1. Se eu quero saber a pressão no ponto 1 e eu sei que P2 é igual a PA, eu substituo aquele valor que eu encontrei de PA em P2, passo para o outro lado somando e vai obter aquele 45.400 kg-força por metro quadrado. Era para ser isso. Entendi. Esse 20.400 porque eu peguei o valor de baixo quando eu fui fazer o gabarito e aí atrapalhei, né? Lá na hora. Aí teve esses errinhos aí. Bom, eu vou continuar para a parte da aula. Depois, qualquer coisa, a gente volta aí em alguma que vocês tenham. Ou ao longo do curso aí a gente vai tirando, né? Vou partir para os pontos aqui da aula de hoje, efetivamente. Não é isso? Tranquilo. Bom, então a gente ficou de ver essa questão aí de hidrostática e pressões sobre superfícies planas, né? E submersas. E a gente vai ver algumas questões relacionadas a empuxo. Então, é comum a gente detectar a presença de forças na superfície dos corpos que estão submersos nos fluidos. O peso, né? Você tem o peso do próprio material ali. E com isso a gente vai ter essa força empuxo direcionada no mesmo sentido, né? A gente tem aquele negócio de direção e sentido, né? Então, ele está ali no mesma... A gente tem a mesma direção em sentidos opostos. Então, ele está na vertical, só que um está para baixo e outro para cima. E o nosso empuxo vai ser a força aí direcionada para cima, em detrimento dessa outra que a gente tem pelo peso, né? Então, o empuxo, ele nada mais é do que... Deixa eu colocar minha cara aqui, né? O empuxo aí é a força que a gente atua sobre objetos que eles são parcialmente ou completamente imersos em fluidos. Então, como o ar e a água, o empuxo, então, ele vai ser essa grandeza vetorial, ele é medido em newtons também. O empuxo é uma força, entende? Então, é uma força, qual a unidade de força da gente? Newtons, né? E ele aponta sempre em direção, só que o sentido oposto, como vocês podem ver na imagem aí, ó. Você tem a mesma direção, só que sentido oposto. O empuxo está para cima e o peso ali está para baixo, né? Então, de acordo com o princípio de Arquimedes, a gente vai ter a força de empuxo sobre esse corpo, né? Ela tem uma magnitude igual ao peso do fluido, que foi deslocado devido à imersão do corpo. Era isso que eu queria que vocês vissem no vídeo que eu coloquei do professor ali, né? Falando um pouco sobre essa questão do empuxo, que você via que ele colocava uma determinada pedra, essa pedra deslocava um determinado peso para a balança, e quando ele pegava esse peso que foi deslocado por essa pedra e jogava de novo no recipiente, o sistema dele se equilibrava novamente. Então, ele quer dizer que o peso deslocado ali
foi essa força que está atuando, né? Devido à imersão num corpo lá, desse corpo num determinado líquido. A gente vai ver um pouquinho sobre essas questões de empuxo mais à frente. Alguém falou alguma coisa aí? Continuar então. Bom, a gente vai ter então que a determinação dessas forças é importante em projetos de tanques, navios, barragens, entre determinadas outras estruturas hidráulicas, né? Por quê? Então, imagine lá que eu falei para vocês que cada fluido tem uma determinada densidade diferente. Lembra que o primeiro exercício que a gente fez da disciplina, sei lá, eu acho que foi um dos primeiros, eu tinha diversos fluidos com massa específica diferente, ocupando volumes iguais. E a gente verificava que o peso de um era completamente diferente do outro. Vocês têm um exemplo quando a gente estava olhando uma manometria aí. O do mercúrio é 13,6 maior que o da água, né? Então, para o mesmo volume, a gente teria um peso 13,6 vezes maior, né? Do que o da nossa água ali, por exemplo. Então, é importante saber porque cada material tem uma resistência, né? Imagine um vidro, sei lá, o vidro vai ter uma determinada resistência. Agora, algum material de ferro, por exemplo, ferro vai ter outra resistência. Isso quando você consegue entender o fluido com que você está trabalhando, entre outras características, né? A gente vai conseguir saber a pressão que ele vai estar exercendo em determinados pontos e, consequentemente, o quanto essas estruturas vão ter que resistir para que aquela força, né, não seja superior à resistência do local que está armazenando, né, aquele determinado fluido para a gente. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento aí dessas forças hidrostáticas em superfície planas para saber até como escolher determinados materiais para os nossos sistemas. Nisso, a gente vai ter que o fluido exerce essa força perpendicular, a gente vai ter aquela força direcionada para baixo, né, no sentido para baixo, então na perpendicular, só que para baixo, e que a pressão ela varia linearmente com a profundidade do líquido, né, se for incompressível. O que é que ele está dizendo, né? Imagine que aqui é a minha superfície e aqui é o fundo, né? A pressão ela vai aumentando dessa forma. Então, à medida que eu estou descendo nessa coluna de fluido, a minha pressão vai aumentando. É aquilo que a gente verificou lá no princípio fundamental da hidrostática, né? É claro que à medida que eu estou descendo aqui em profundidade, eu vou ter mais altura, e se é o peso específico do fluido vezes a altura, eu vou ter mais pressão ali no nosso sistema. A gente vai estar tipicamente trabalhando a água, né? Bom, e aqui a nossa relação principal, que a gente já está trabalhando desde o início da disciplina, é a nossa pressão, né? A pressão, a gente vai ter essa relação entre força de módulo constante e a unidade na área sobre a qual ela atua, né? Isso é o que a gente vem trabalhando desde sempre aí, pressão é igual a força sobre área. Isso aí vocês têm que ficar na cabeça, porque vai ser bastante importante depois, quando vocês estiverem dimensionando diversas partes do sistema da gente de abastecimento de água, por exemplo. Normalmente a gente quer saber o valor de pressão que vai estar em determinado ponto, entende? Porque imagine que você está com a tubulação de PVC e está lá chegando uma pressão de 1000 MCA no lugar. Você vai estourar tudo ali, né? Então, você vai estourar toda a sua canalização. Se eu sei exatamente a pressão que chega em pontos que eu preciso, eu vou propor o material da tubulação de forma que ele resista a essa pressão. Ou então, eu vou propor alguma estrutura no meio da tubulação que eu tenha, de maneira que ela faça a pressão reduzir e chegar de forma aceitável, né, no material que a gente deseja que esse fluido esteja sendo transportado. Algo nesse sentido aí. Bom, a gente então vai ter esse efeito quando a gente tem essa determinada pressão, a gente vai produzir essa força resultante denominada empuxo, e a gente vai ter ele dada aí mais para frente, que a gente vai estar avaliando um pouco mais sobre essa questão do empuxo, né? O peso deslocado lá vai ser exatamente igual ao dessa força empuxo.
o peso lá, uma determinada força, né? É como se você tivesse uma determinada massa vezes uma determinada aceleração, no caso assim. E aí a gente vai ter ele dado em Newton, né? Bom, se a gente tem que a pressão que a gente já vem avaliando é força sobre área, necessariamente, se a gente quiser obter a força, a gente só tem que fazer o inverso, né? Se pressão é igual a força sobre área, força vai ser igual a pressão que está no numerador vezes a área, não é isso? Então, a gente vai ter que a força é igual a pressão vezes a área. E quem é a nossa pressão? O que foi que a gente verificou até agora como se fosse... Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui, né? Não tem? O que é a nossa pressão? A nossa pressão vai ser justamente aquele peso específico do fluido vezes aquela altura, aquela coluna do fluido que tem acima do ponto que a gente deseja analisar. A gente vai ver mais para frente porque isso vai ser importante, né? Bom, G a gente normalmente vai usar como gravidade, o pessoal. Aqui ficou esquisito aqui nesse slide. G é gravidade. Vai ver, ele queria outra letrinha lá para massa específica e na real foi errado aqui. Normalmente a gente usa o ρ lá para massa específica e o H, altura. Nesse caso ali está o gama, que é o peso específico. Viu? Ali é o gama de peso específico, que é o que a gente viu em manometria antes. Peso específico vezes altura. Bom, aí na imagem, por exemplo, né? Por que é importante a gente avaliar essas características? Quando vocês tiverem barragem, por exemplo, que é aquele primeiro exemplo ali, isso aí vocês podem ter esse tipo de estrutura em diversos locais. Imaginem lá um lago na cidade de vocês, que vocês usem para controle de cheia e também para turismo, né? E você deixa ele com determinado nível, só que vem uma enchente, começa a encher ele, você tem que liberar a vazão. Então, isso aqui pode ser uma comporta para abrir. Isso aqui pode ser uma barragem comum, né? De um determinado reservatório para armazenar água e fazer regularização dessa água. E isso pode ter alturas consideráveis. A gente já viu que a pressão varia conforme esse nível varia aí, ó. Consequentemente, essa estrutura escura, essa estrutura escura aí, né? Ela tem que ter uma determinada resistência que aguente a força que vai estar sendo aplicada sobre ela. E a força lá vai estar atuando no centro de gravidade dessa estrutura, dessa comporta que a gente tem aí. Mais para frente a gente vai ver algumas características sobre centro de gravidade, né, centro de pressão, entre outras coisas. Bom, a gente vai ter esses tanques, entre outros, e comportas de barragens. Essas comportas de barragens também são estruturas interessantes quando você tem um sistema que é para gerar energia, por exemplo. E às vezes você quer preservar uma determinada altura maior de água no sistema, você coloca esse tipo de comporta nos vertedores. Os vertedores são as estruturas hidráulicas que a gente tem para escoar toda a água que vem chegar naquele barramento, naquela estrutura, né? E às vezes eles colocam essas comportas nos vertedouros para permitir que tenha uma maior elevação do nível d'água, favorecer lá a geração de energia elétrica, entre outras coisas. Porque você vai ter uma maior queda, né? Quando você eleva o nível, você vai ter uma maior queda, consequentemente favorecendo lá na geração da energia. Bom, aí a gente vai vir que vai ter algumas estruturas inclinadas, né? A gente vai ter algumas formulações para aplicar tanto em situação inclinada quanto se tivesse totalmente perpendicular, né? A gente vai ter algumas relações e vocês vão ver que ela vai dar exatamente a mesma coisa. A gente vai trabalhar com alguns tipos de relações que vai fornecer isso. Bom, o que ele está dizendo para vocês aí que é aquele diferencial de força, né? Você vai ter o peso específico vezes a altura vezes uma parte infinitesimal de área ali. Então, é como se você estivesse analisando uma partícula bem pequena. E
de forma trigonométrica, né? Ele quer determinar o valor de H. Então, qual o valor de H aqui, ó, onde vai estar atuando a nossa força? Então, você vai ter aquele valor de H onde vai estar a atuação daquela força ali. Para fazer isso, o que é o H, né? Se vocês fizerem lá esse H perpendicular a esse ponto de DF, vocês veem que eles formam um ângulo lá com a horizontal. Entende? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui para... Bom, e o que é que a gente tem em relação a isso, né? Como é que a gente obtém esse valor de H? Se tem um ângulo com a horizontal, pela trigonometria a gente sabe que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno desse ângulo θ é igual ao H dividido por esse valor de Y, aí, ó, que vocês têm de forma oblíqua aí. Quando a gente quer calcular esse H, vocês vão ter ele dessa forma. Y vezes seno de θ pelas nossas propriedades lá da trigonometria de seno e cosseno, né? Nesse caso, a gente quer obter H e a gente sabe dessa relação que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Por isso que ele chega nessa relação que H é igual a Y vezes seno de θ. E mais para frente a gente vai ver por que isso vai ser importante. Bom, quando fizer todas as relações, a gente quer obter esse centroide aí do nosso sistema, da superfície, né? Então, a força resultante ela vai ser dada em função do peso específico, uma determinada altura crítica, a área que a gente vai ter sobre a qual está sendo aplicada essa força. Eu não sei se alguém já pegou estrutural, né? Teve um colega de vocês que pegou as disciplinas de estrutural e ele fazia um pouco diferente do que a gente vai fazer aqui, mas dava exatamente a mesma coisa. Só que a gente vai verificar alguns equacionamentos padrões, né? Para vocês obterem isso. Bom, o que a gente tem que ver é que a resultante das pressões ela vai estar aplicada nesse centro de gravidade, porém um pouco abaixo no que a gente denomina centro de pressão. Então, a gente vai ter algumas relações que ela vai relacionar esse centro de gravidade com esse centro de pressão para a gente determinar exatamente onde está agindo essa força aí sobre um determinada componente que a gente esteja analisando. Pode ser uma comporta, pode ser uma barragem inteira. Eu não sei se está nesse slide ou em outro, né? Eu coloquei lá algum vídeo da barragem de Brumadinho e dá para vocês verem exatamente onde ela tem aquele rompimento dela, né? E assim, ali você provavelmente está bem parecendo o ponto de atuação da força do nosso sistema. Aí é para vocês verem que ali é o ponto onde a gente vai ter a atuação dessas forças aí, atuantes sobre o nosso sistema. Vai concentrar toda a força em um determinado ponto, né? A gente vai verificar isso aí mais à frente em algum exercício. Bom, quando a gente fizer todas as relações, o que a gente vai querer encontrar são esses sistemas aqui, ó. A gente vai querer ter essa posição do centro de pressão em função daquela altura crítica da gente, daquela distância crítica, né? Que é aquela distância até o nosso H crítico. A gente vai verificar como obter esse YC, mas são por relações trigonométricas simples. Se a gente lembrar lá daquelas relações trigonométricas de seno e cosseno, a gente chega facilmente nesse valor aqui de YC, olhando uma figura que eu devo ter em algum momento aqui. Esse momento de inércia, a gente vai ter esse momento de inércia para formatos geométricos conhecidos, né? Eu vou passar para vocês algumas tabelas que ele vai dar esse Y, essas coordenadas do centroide lá para determinadas figuras geométricas, por exemplo, um quadrado, um círculo, um triângulo, entre outros. Para cada um deles, a gente vai ter um determinado momento de inércia, um equacionamento para obter esse momento de inércia.
Bom, no fim, o que a gente precisa obter é essa distância aí até o centro de pressão da área em análise. Esse centro de pressão até essa área de análise, vamos dizer, pode ser uma barragem que vocês tenham de terra aqui, vamos dizer, e o líquido, botar assim, e o líquido esteja, vou colocar uma barragem desse jeito, né? Você tem um líquido atuante aqui, né? Então está nesse nível. A gente quer saber onde está agindo toda a carga de pressão e a gente quer obter essa distância aqui, ó. A gente quer obter essa distância onde vai estar atuando essa carga da gente aí. A gente vai verificar como obter isso. Isso aqui é o que eu falei, os momentos de inércia a gente tem por essas formas geométricas conhecidas, né? Então, um retângulo, 1 sobre D, B vezes D ao cubo. Um triângulo por esse outro formato aqui. As posições do centro de gravidade, a gente tem aquelas relações. E as áreas, como são obtidas, né? Por que isso aí? A gente já viu lá que pressão é força sobre área, só que a gente vai querer uma força, né? E essa força vai estar atuante sobre uma determinada área. Imagine que você tem a barragem, só que eu tenho uma comporta nesse ponto. Eu quero analisar só a força atuante sobre essa comporta, que é o ponto que a gente precisa ter um determinado material e ele vai ter que resistir à força que está sendo aplicada sobre ele lá. Então, por isso tem esses diversos formatos e a gente tipicamente utiliza esses mais conhecidos, né? Retangular, triangular, circular, e todos esses já têm áreas com valores, com equacionamentos padronizados, que a gente já conhece, né? Quadrado, retangular, base vezes altura, circular, πd ao quadrado sobre 4, o triângulo, triangular ali, b vezes d sobre meio, né? Entre outros. A gente vai verificar mais à frente. Isso aqui é um exemplo de um barramento. A gente tem a atuação dessas forças aí sobre o nosso barramento. Ali você tem aquela água, cadê? Água embalsada, né? Algo assim que está naquele sentido. O que ele está querendo dizer com um gráfico é que você tem essas variações de pressão nesse barramento, né? Você vai ter essa variação de pressão aí. E nosso sistema, esse barramento aí vai ter que resistir às forças que estão atuando sobre ele. Então, para não gerar o arrastamento dele, né? Não provocar nenhum tipo de deslocamento e, consequentemente, comprometer toda a barragem. E assim tem que ser avaliado diversos momentos aí, forças atuantes, entre diversos outros aspectos quando está construindo essas barragens. Isso aqui ressalta um pouco como a gente tem essa distribuição das forças, né? Elas vão crescendo linearmente. Isso aqui é bem a manometria que a gente estava avaliando. Lá na superfície, pouca altura. Na superfície mesmo, ele só está sujeito à pressão atmosférica. Se a gente desprezar a pressão atmosférica, a gente só vai estar lidando com a pressão devido ao fluido, né? Sob a carga de fluido. Então, vocês têm lá que na superfície dele vai ser bem mais baixo e à medida que vai afundando, a gente vai ter o aumento da pressão. Então, a pressão vai aumentando porque a gente viu no princípio fundamental da hidrostática, né? Entre outros lá, que o que está dando a carga de pressão em determinado ponto é a coluna de líquido que tem acima dele, desse ponto aqui. Então, se eu tenho essa coluna de líquido sobre esse ponto, toda essa coluna é o que está dando a pressão. Ela independe da forma, né? Independe do formato. O reservatório pode ser grande o que for, longitudinal, né? Entre outras coisas. Mas, em termos de pressão, se a gente está tratando na mesma linha, todos os pontos vão ter a mesma pressão. Então, no primeiro tracinho, qualquer água que esteja naquela mesmo nível de altura, ela vai estar sobre a mesma pressão. Baixei. Qualquer partícula que a gente analisar nesse ponto mais baixo, ele vai estar sobre a mesma carga de pressão maior, né? Porque a gente tem uma coluna de água maior sobre esse ponto. E assim sucessivamente. É o que ele está dizendo ali. À medida que aumenta a profundidade, aumenta a pressão e, consequentemente, as forças ali atuantes. Bom,
A gente viu por Pascal lá, né, entre outros, a pressão sobre a superfície plana ela será a mesma em todos os pontos e agirá perpendicularmente a ela. Nesse caso aqui, a gente vai ter essa força atuante de cima para baixo em algum ponto que a gente deseja analisar lá. Bora testar esse exercício aí para vocês verem o que é que isso está querendo dizer, né? Ele está querendo saber a força atuante nessa comporta de 1 por 1 metro e que tem essa coluna de água de 2 metros. Eu não sei se vocês têm um caderno aí, né? Mas se quiserem testar, é basicamente o quê? Verificar qual a força que está atuando sobre aquela comporta de 1 por 1 metro. O que é que vocês vão ter que fazer aí? Aquele equacionamento básico da gente. Pressão é igual a força sobre área. Consequentemente, força é igual a pressão vezes área, não é isso? Então, pressão é o quê? Peso específico do nosso fluido vezes altura e vezes a área. Nisso, vocês obtêm facilmente a força que está atuando naquela comporta por essa relação. Força é igual a peso específico vezes altura da coluna que está sobre esse ponto que a gente está analisando e vezes a área daquela comporta ali de 1 por 1 metro. Se vocês fizerem aí, eu não fiz aqui, né? Não sei se alguém faz aí rápido para ver quanto dá. Alguém tenta fazer rápido aí, essa questão aí. 19.620? Deixa eu ver. Isso. Qual unidade que você está usando? Não fiz unidade. Tem que Eu ter fiz na calculadora aqui. O que é que você está multiplicando aí para achar esse valor? Primeiro ali, quilonewton metro cúbico vezes área. Eu vou ficar com quilonewton só. Como é? A gente está vendo pressão, né? Isso. Não, você está analisando a força. A gente tem que pressão é igual a força sobre a área. Consequentemente, a força é igual a pressão vezes a área, né? Isso. Eu vou dividir ali 1 metro cúbico por metro quadrado, vou ficar com 1 quilonewton por metro. Não. É isso? Não? Não. Ó, veja lá que a gente está multiplicando 1.000, né? Então, ele está dizendo que a massa específica da água é 1.000 quilograma por metro cúbico. Você vai multiplicar isso vezes a altura, que é de 2 metros, não foi? Não tem que multiplicar pela gravidade primeiro? Vezes a Tanto gravidade. faz. Hã? Tanto faz, né? É. Quando você multiplica esse 1.000 quilograma por metro cúbico vezes a gravidade, você encontra o quê? Peso específico. Peso específico. Em qual unidade? Quilonewton metro cúbico. Não, Ou Newton Newton por metro metro cúbico. cúbico. Isso. Então, você vai encontrar isso em Newton por metro cúbico. Né? Isso. Beleza. Sim. E depois você multiplica vezes o quê? Por área. Área. Então, vai encontrar qual relação aí? Qual unidade? A pergunta é qual unidade que você está encontrando, né? Newton por metro. Newton por metro? Certeza? Deixa eu ver. Não, é Newton só. Eu tô Isso, só, esquecendo de cortar um aqui. isso é só Newton. Mas isso aí você já é para tirar direto já, não era nem para chegar nisso tudo, né? Qual unidade de força que a gente tipicamente trabalha? Estava trabalhando tudo com Newton, né? A unidade de força é Newton. De pressão seria Newton por metro quadrado. Mas é isso que você encontrou aí mesmo. Você vai encontrar esse 19.620 newtons. Beleza. O que ele fez, basicamente, foi usar aquele princípio fundamental da hidroestática que a gente já viu, só que agora, ao invés de analisar a pressão, ele quer saber a força atuante sobre determinada ponto de interesse, entende?
esse aqui é o caso mais simples, né? Ele está lá no fundo, só está sofrendo a pressão dessa coluna de líquido sobre ele, está numa perpendicular, é uma seção quadrada, retangular, está atuando no centro de gravidade daquela peça, então ali tudo é fácil de obter. O negócio é que às vezes você vai ter estruturas inclinadas, e nessas estruturas inclinadas a gente vai ter que identificar onde está atuando essa força. Nesse caso a gente sabe que a força está atuando no centro ali, mas nessas inclinadas a gente não sabe muito bem, e por isso tem aquelas relações que eu falei no início, e a gente tem que identificar o ponto exato onde vai estar atuando aquela força, né? Você vai ter algo assim, a gente quer esse ponto aqui, essa distância, onde vai estar atuando essa força, e a coluna de líquido sobre ele. Qual a altura no qual a gente vai ter a atuação dessa força sobre determinado sistema. Se cair a ligação aí, foi o vídeo aqui interrompeu. Talvez interrompa de novo. Mas vamos... Professor, diga. só para dar cheguei há pouco no fim. O senhor está gravando, né? Depois eu boto lá. Obrigadão. Valeu, Jenny. Bom, então a força vai ser aquilo que eu já disse, ou peso específico, ou o peso específico é a massa específica vezes gravidade, e o que a gente quer é a altura do centro de gravidade da peça. Por isso que quando a gente analisar de forma inclinada, a gente vai ter que identificar onde tem essa altura, esse HCG, para identificar qual a força que está atuando sobre ele. Por que isso, né? Porque se eu adoto uma altura pequena, a gente está colocando, se a altura da gente a gente adotar em qualquer lugar, a gente vai adotar aqui, vai estar atuando uma força bem pequena, porque a altura é pequena, né? Se eu coloco bem no fundão, eu vou dizer, se está inclinado, eu coloco lá no fundo, eu vou estar superdimensionando minha estrutura lá que eu desejo analisar. E assim eu tenho que ver exatamente o ponto onde a gente vai ter a atuação dessa força para dimensionar corretamente o nosso sistema. E a gente vai ver lá como é que isso é feito, né? Essa figura aí, é uma que eu prefiro isso aqui dado em aula, né? Eu acho que fica mais fácil de tentar explicar. Mas vamos aqui. A gente tem lá essa altura do centro de gravidade da nossa peça, esse HCG, e a altura do centro de pressão. No fim das contas, a gente vai querer obter essa distância aqui do centro de pressão. Essa distância do centro de gravidade, às vezes, é usada basicamente para a gente obter a nossa altura do centro de gravidade lá da peça. Mas a gente vai verificar qual a importância disso, né? Porque o HCG, ele vai dar entrada nessa outra fórmula aqui, que ele usa essa distância até o centro de gravidade da peça para obter esse centro de pressão. O que ele está dizendo aí é que você não vai ter atuando exatamente no centro de gravidade, aquela força. Ela vai estar atuante nesse centro de pressão. E ele fica um pouco diferente lá desse nosso centro de gravidade, né? E a gente obtém através dessa relação entre as distâncias e os momentos. Bom, se vocês estiverem analisando uma comporta retangular, aquele momento que entra naquela fórmula lá do centro de pressão, né? Da posição do centro de pressão, ele tem aquele momento de inércia. E para retangular é aquela base vezes d ao cubo dividido por 12. Era nessa parte aqui que um colega de vocês, que era muito bom em estrutural, ele fazia um pouco diferente. Ele usava alguns métodos que vocês aprendem em outras disciplinas para calcular, vamos dizer, a distribuição de forças, né? E onde ela se concentraria num determinado formato que a gente esteja analisando. No nosso caso aqui, tem esses equacionamentos que eles já facilitam, né, o desenvolvimento das questões relacionadas a isso. Tipicamente, eu vou estar utilizando essa retangular, triangular ou circular. Vai ser o principal que a gente vai estar avaliando aqui nos exercícios. Bom, fazendo o exercício aqui é para ficar mais fácil. Eu pensei em ir ditando esse, né? E se vocês não conseguirem fazer depois de eu ir falando,
na próxima eu trago ele resolvido, né? Eu tenho ele resolvido, mas eu preferi não inserir aqui de maneira que vocês consigam replicar o que tem no material para atingir essa situação aqui. Bom, isso aqui, como é que vocês resolveriam algo nesse sentido aí? Quer que algum de vocês